Olá, pessoal! Dando sequência aos nossos conceitos básicos de séries temporais, nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre estacionariedade. O que é estacionariedade, como que a gente classifica uma série como estacionária ou não, mas tudo isso baseado em testes intuitivos. A gente não vai entrar aqui nessa parte inicial nos testes formais de estacionariedade. A gente vai deixar isso para um capítulo mais adiante, ok? Então, vamos lá. O que é uma série temporal estacionária? Uma série temporal ela é considerada estacionária se as suas propriedades não forem afetadas por uma mudança na origem temporal. Vamos entender melhor o que é isso, né? Uma série temporal é considerada estacionária se não houver mudança sistemática na média. Então, a média ela vai se manter constante ou muito próxima disso, ou variar muito pouco. E se não houver mudança sistemática na variância. Então, se não tem a variação muito ali na média, a variância tende, ou não, né? Se a gente tem uma variância ali constante ou muito próxima disso também. E se variações estritamente periódicas tiverem sido removidas, tá? A gente vai pegar essa ideia aí da média e da variância para a gente analisar intuitivamente se uma série é estacionária ou não. Uma série temporal é estacionária se ela se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de uma média constante. Então, tá falando da média de novo aqui, né? Refletindo alguma forma de equilíbrio estável. Por que é muito importante a gente estudar as séries temporais estacionárias? Porque a maioria dos modelos, né, que a gente vai fazer aqui, essa aqui é uma disciplina de modelagem, né? A gente vai fazer um modelo. O que é um modelo? É a representação de alguma coisa de acordo com algum conjunto de critérios. Então, a gente vai criar um modelo, né, de séries temporais para a gente conseguir entender melhor o que quer dizer aquela série, interpretar melhor aqueles dados, né? Então, a maioria dos modelos, elas precisam da série ser estacionária, tá? Se a série não é estacionária, a gente vai ter um conjunto de transformações para transformar essa série numa série um pouco mais estável para a gente conseguir aplicar os modelos, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, vamos lá nesse conceito intuitivo para a gente tentar classificar as séries como estacionárias ou não. Então, a média, ela tem que ser a mesma média ou algo muito próximo disso, tá? Ela não vai variar, uma média constante ou próximo disso. A variância, né, a variabilidade, né, das variáveis, elas também devem ser a mesma ou muito próximo disso, variar muito pouquinho. E a autocovariância, ela também é necessária, é necessário que ela não dependa da posição em que ela está, que ela dependa do intervalo que ela foi medida. Nós vamos entender um pouco melhor isso daí, um pouco mais para frente, mas eu já vou dar um conceito inicial agora, tá bom? Esses conceitos de média, variância, covariância, tá? Eles estão lá na parte final da apostila que eu passei para vocês já, tá? É uma revisãozinha aí de estatística, probabilidade, algumas coisas aí que vocês já devem ter visto ao longo da vida de vocês, tá? Bom, vamos lá. Nesse gráfico aqui, a gente tem aqui 3 séries temporais. Então, vamos entender a ideia. A gente precisa, para a série ser estacionária, eu preciso de uma média constante ou próxima disso. Então, um exemplo de série estacionária, assim, um dos mais importantes que tem é o ruído branco. É aquele que a gente já falou até no vídeo passado, né? Então, esse em azul aí, ó, é uma série estacionária, né? O ruído branco. E vocês podem ver que a média e a variância, elas se mantêm constantes, assim. Não é que ela não vai variar, mas ela vai variar muito pouco. Você pode ver que ela tá aí, ó. A média, né? A média não tem aqui o cálculo da média, mas a variância, vamos pegar aí. Ela tá variando muito pouquinho, tá vendo? Esse barulhão, esse barulho que tá aí no ruído branco, né? Parece um barulho, né?
um ruído, tá variando aí de 2 a -2. Então, ela tá variando muito pouquinho, ela tá se mantendo sempre nessa ideia aí, nessa faixa de valores aí muito estreita, tá? Dependendo do tamanho e da série que a gente tem, né? Vamos ver esse de baixo aí, o gráfico em verde. Ela é uma série que ela tem tendência. Então, se ela tem tendência, então, nitidamente ela tem uma tendência, né? Ela tende a subir, tá vendo? Então, se ela tem uma tendência, então ela não é estacionária, ok? Se tem tendência, você já pode descartar, não é estacionária, tá? Então, a média cresce com o tempo, então a gente já pode falar, ela não é estacionária, ok? E vamos ver aqui o terceiro exemplo, que é esse gráfico em vermelho. É uma série que ela não tem tendência, tá vendo? Não tem tendência. Ela parece que a média se mantém, né? Dentro aí de uma faixa, né? E a variância? A variância, né, é a variação em torno da média. Então, vamos pegar aqui, ó, que a média está mais ou menos aqui próxima de 0, 1, 0, mais ou menos, tá? Então, você tá vendo aqui, ó, que parece que a variabilidade, né, a dispersão desses picozinhos, assim, tanto para cima quanto para baixo, ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que tem uma variância aí. Quer dizer, tem a variância, né? Mas a variância, ela não é constante, ela é crescente, ela tá crescendo. Olha, no comecinho da série, ela tá ali bem pequenininha a variação dela. Aí depois, à medida que a série que o tempo vai andando, né? Que o tempo vai correndo, essa variabilidade, ou seja, essa dispersão, esses picos, eles tendem a ficar mais distante da média. Então, tá crescendo ali, tá vendo? Então, se você tem uma variância diferente, ou melhor, uma variância não constante, né? Você tem aí possivelmente uma série não estacionária, tá? Então, a variância, ela aumenta ao longo do tempo, apesar de que a média parece que ela está se mantendo aqui. Ela não tem tendência, né? Parece que ela está se mantendo mais estável, ok? Então, esses dois critérios, olhar a média e olhar a variância, ou seja, olhar a tendência e olhar se a variância está crescendo ou diminuindo ao longo do tempo, é um dos critérios que a gente tem, dois critérios aí que a gente tem para analisar se uma série é estacionária ou não, tá? Um próximo critério é um pouquinho mais enjoado, tá? Mas a gente vai falar muito dessa função aqui, ó, a função de autocorrelação, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas a gente vai estudar muito essa função de autocorrelação aqui. E aqui é só uma ideia, assim, né? O que a autocorrelação tem a ver com a estacionariedade? Então, vamos lá. O que é covariância, né? Covariância, ela mede a relação entre duas variáveis diferentes. Então, por exemplo, eu tenho a variável x e y. Eu tenho um cálculo, né, da covariância, também tá lá na parte final lá da apostila para vocês, para relembrar, né? E ela vai medir a relação entre essas duas variáveis, x e y, tá? Se os valores de x costumam estar associados a valores altos, né? Vamos supor, o valor alto de x costuma estar associado a valor alto de y, então eles variam juntos, né? Então a variância é positiva, tá? Se valores altos de x estiverem associados a valores baixos de y, então essa covariância é negativa, ou seja, é inversamente, né? A variância é inversamente ali de x para y, né? Por exemplo, altura e peso de pessoas. Variando a altura, eu vario o peso da pessoa, né? Então, é um exemplo aí de aplicação para isso, tá? E o que é a autocovariância? A autocovariância, ela é um caso especial de covariância, tá? Ela mede a relação
de uma mesma série temporal com ela mesma em diferentes instantes de tempo. Então, ela vai comparar, por exemplo, x no instante t com x no instante t mais 1, t mais 2, t mais k, por exemplo, tá? Esse k vai ser a nossa defasagem, ou seja, quanto que eu estou comparando o instante t com quanto mais à frente, por exemplo, tá? A gente chama de defasagem ou lag, tá? A gente vai falar bastante sobre isso ainda. Então, ele mostra se os valores de hoje estão correlacionados na mesma série, né, com os valores de alguns períodos atrás, tá? Pra gente tentar prever também, né? Isso depois mais pra frente. Então, em resumo, covariância é a relação entre duas variáveis diferentes. E autocovariância é a relação de uma série com ela mesma em defasagens de tempo, tá bom? Então, a covariância, né, tem mais um pouco mais sobre a covariância, ela mede como essas duas variáveis elas variam juntas. Como que é a variação de duas variáveis juntas? E a gente ainda tem um outro conceito que é a correlação. Qual que é o problema da covariância? O problema da covariância é que o valor dela depende da escala das variáveis. Por exemplo, altura medida em metros e peso em quilos. Então, a covariância ela vai ter um valor diferente se a altura for em centímetros ou em polegadas. Então, ela está dependendo da escala das variáveis, né? A correlação é a covariância mais padronizada. A correlação ela vai variar entre -1 e 1, tá? Independente da escala de variáveis, das variáveis. Então, ela vai ser uma medida mais independente, mais limpa, vamos dizer assim, tá? A correlação. E a autocorrelação é essa correlação da série com ela mesma, tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui. O que uma série, né, é como se fosse a autocovariância mais padronizada, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho aqui os gráficos de 3 séries, o ruído branco, uma série não estacionária com tendência e uma série não estacionária também com tendência, uma outra série conhecida que é o passeio aleatório. E as funções de autocorrelação de todas elas, tá? Então, como analisar a estacionariedade a partir da função do gráfico de autocorrelação, tá? Não se preocupem muito com isso aqui agora, tá? O importante é a gente conhecer aqueles conceitos que a gente viu aqui, ó, de estacionariedade em relação à média e à variância. Mas eu tenho que passar isso aqui para vocês, tá bom? Então, vamos pegar esse primeiro aí, ó, ruído branco. Ruído branco a gente já viu que ela é uma série estacionária, porque ela, né, a média ali é constante, a variância também é constante, então ela é classificada aí como uma série estacionária, tá? Mas vamos ver essa série, o gráfico de autocorrelação dela. Aí a gente vê que a função de autocorrelação, esses picozinhos em laranja aqui, ó, do gráfico do ruído branco, ela cai rapidamente para perto de zero. Então, não tem, qual que é a interpretação disso? Não há dependência entre os valores ao longo do tempo. Então, se não há dependência desses valores ao longo do tempo, né? Vamos pensar assim, a autocorrelação é baixa, ela não cresce, ela é estável, ela tende ali a se manter naquele nível ali, ok? Basicamente é isso. Vamos ver essa série em verde. Aqui é uma série com tendência, uma série qualquer, tá? Que eu gerei aqui. Ela é uma série não estacionária, a gente já sabe disso porque ela tem tendência, então ela é não estacionária. Mas vamos ver o gráfico de autocorrelação dela. Ela decai devagar. Olha, ela decai, ela vai decaindo devagarzinho, esses picozinhos aqui, tá vendo? Que isso quer dizer? Ela mostra uma dependência de longo prazo, ou seja, a dependência de um valor em relação ao anterior, né? Os valores muito próximos ali eles são muito dependentes, são muito parecidos, muito dependentes um do outro.
Então, essa queda bem lenta é um crescimento aí dessa dependência, é uma autocorrelação forte, vamos dizer aí, tá? Ela varia, né, de acordo com a posição na série, no caso aqui. E vamos ver esse último aqui que eu passei aleatório, em vermelho. Ele é não estacionário, né, ele parece que tem uma tendência aqui para baixo, né, mas ele é não estacionário, passei aleatório, tá? E a gente vê que a função de autocorrelação, ela permanece alta mesmo em defasagens muito grandes. Aqui, ó, eu já tô aqui na defasagem 30 e o meu pico aqui de autocorrelação, ele ainda está forte, né? Indicando o quê? Uma forte dependência. Vamos ver aqui um outro exemplo para ver se a gente clareia melhor essa ideia aqui, tá? Vamos lá. Vamos comparar agora a função de autocorrelação de uma série do modelo autorregressivo, que é esse AR1 aí, esse é o modelo autorregressivo de ordem 1, com uma outra série que é não estacionária, que é o passeio aleatório, tá? Então, vamos lá. No modelo autorregressivo, né, a série ela vai oscilar em torno de uma média constante. Tá vendo aqui que a média dela é mais ou menos constante, tá vendo? Então, a função de autocorrelação, ela cai muito rápido, tá? Conforme o lag aumenta, ou seja, conforme a defasagem aumenta, essa função, ela cai. Ou seja, isso é típico de um processo estacionário. Já aqui no passeio aleatório, porque o passeio aleatório, ele é não estacionário, tá? Essa série, vamos pegar aqui a função de autocorrelação, né? A série aqui, ela deriva, ou seja, ela vai oscilando ali ao longo do tempo, né? Sem retornar à média, né? A série mesmo, tá? Já a função de autocorrelação, ela permanece alta. Então, tá vendo que ela tá caindo muito lentamente, os picozinhos aqui, mesmo em lags muito grandes. O que isso mostra? Mostra uma forte dependência, né, típico de séries não estacionárias, tá bom? Essa diferença no comportamento da função de autocorrelação é um dos sinais mais claros para a gente identificar a estacionariedade. Porém, nesse momento inicial, a gente vai ficar com aquele conceito intuitivo de analisar média e variância para a gente classificar uma série como estacionária ou não estacionária, ok? Bom, essas são as referências dessa apresentação e a gente continua na próxima videoaula.